Olá, tudo bem? Sou a doutora Denise Vasconcelos, sou ginecologista e nutróloga. E nos meus atendimentos do dia a dia, no consultório, tem uma coisa que sempre está lá martelando, que é a libido. Será que isso acontece com você? Ai, doutora, tá tudo bem na minha vida, mas a minha libido não melhora. O que que eu faço para melhorar? Meu marido está reclamando. Ela não é mais como antes. Eu acho que eu perdi a vontade. Eu acho que isso não é mais para mim. Eu acho que eu não tenho mais idade. São tantas reclamações relacionadas à libido que eu resolvi gravar um vídeo explicando como funciona a libido feminina, para que você entenda que essa libido, né, é a pontinha do iceberg e que tem muito mais coisa aí por trás de uma libido que começou a cair, de uma falta de desejo, de um desligamento, de uma desconexão com esse parceiro. Vamos entender melhor? Deixa eu só compartilhar a minha tela para que você possa entender melhor do que eu estou falando. Então, libido, o que que eu posso fazer para essa minha libido melhorar de uma vez por todas? Vamos lá. A gente sabe que quando a gente fala de libido, de sexualidade, né, de algo que é tão presente no dia a dia do casal, a gente tem pressa, né? Então, quem tem alteração de libido sabe que é algo delicado, é um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo é algo muito urgente. Eu preciso de um resultado para agora, para já. Mas vamos entender um pouquinho o que que acontece com essa libido? Deixa eu só baixar aqui a minha tela. Como é que essa libido vai do 0 ao 100? Ou como é que ela estava aqui no 100 e foi caindo, foi caindo, foi caindo e eu nem percebi? O que que é libido para você? O que que você considera como libido? O que que influencia essa sua libido? De positivo, de negativo? O que que te estimula? O que que te tira o tesão? Como é que ela era antes? Como que ela respondia antes? Como que ela responde agora? Como que essa libido está presente na sua vida? Como é que ela reflete na tua vida? O que que faz você sentir prazer? O que que faz você ter prazer em fazer? Eu não estou falando de sexualidade, não. Pode ser um prazer de tomar um sorvete, de preparar uma comida gostosa para a tua família, de assistir um filme, de ler um bom livro, de fazer uma meditação. Como você cultiva a sensação de prazer no teu dia a dia, vai refletir em como você tem permissão para entrar em contato com essa libido. Conseguiu pegar? Vamos lá. A gente sabe que a libido feminina, o corpo feminino, depende de muitos fatores internos, mas também fatores externos. Medicamentos, fase do ciclo, produtos que você usa, que muitas vezes podem atrapalhar a função hormonal, o estresse do dia a dia. Então, são muitas nuances, né, que podem alterar essa libido. Então, a alimentação pode alterar, uma alimentação com falta de nutrientes adequados para que você produza melhor os seus hormônios e tenha uma melhor sensibilidade, o excesso de carboidrato, que muitas vezes vai deixar esse metabolismo muito lento, então a resposta sexual também fica um pouquinho lenta. Bebida alcoólica, tabagismo ou outras drogas, doenças crônicas, diabetes, doenças que cursam com dor e medicamentos para essas doenças, medicamentos para dormir, medicamentos para ansiedade, medicamentos para dor crônica, podem agir no sistema nervoso central e atrapalhar um pouquinho essa tua libido também. O estresse, a vida atarefada, aquela correria de sempre, e você chega no fim do dia exausta e, ai meu Deus, a minha libido foi embora. Mas eu não tenho energia nem para pensar em preparar um jantar para mim, quanto mais a libido. Então, eu preciso pensar um pouco em como anda a minha vida fora e como isso está influenciando no meu organismo, na performance do meu corpo, seja na libido, seja no exercício, seja no trabalho, seja na minha concentração. Então, isso tudo influencia sim. O meu relacionamento, como é que ele está? Será que eu tenho abertura para comunicar isso com o meu parceiro? Em falar que eu estou percebendo que eu estou diferente? Ou será que eu vou ser mais cobrada? Será que esse relacionamento ele já está um pouco desgastado e isso está influenciando a minha libido, minha falta de ânimo para iniciar qualquer coisa? E aí no fim da pontinha ali tem alterações hormonais. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas que chegam para mim no consultório, ah, doutora, me passa um hormônio, ou checa, né, faz uns exames de sangue para ver os meus hormônios, porque eu acho que a minha libido não está bem porque o meu hormônio caiu.
Gente, será que é o hormônio mesmo? Olha o tanto de coisa que a gente está falando aqui que pode influenciar a tua libido. Você já checou todos esses outros fatores? Você já corrigiu todos esses outros fatores? Para daí a gente pensar em fazer uma dose de hormônio que talvez você nem esteja precisando agora, que nem seja o problema real? Então, muita atenção com isso, tá? Para entender um pouco como funciona o corpo feminino, a gente precisa entender do ciclo da resposta sexual. Então, eu tenho a neutralidade, estou aqui tranquila, estou aqui de boa, e eu tenho um despertar do desejo sexual, que pode ser uma memória, que pode ser um toque, que pode ser um cheiro, que pode ser uma visão, um filme que eu estou assistindo. E aí eu começo a ter um estímulo sexual. E o meu corpo vai começar a se preparar para aquele momento da relação sexual. Então tem um processo de excitação, de lubrificação, altera a temperatura corporal, mama fica sensível. Isso aumenta, e potencializa o desejo e a excitação sexual até chegar ao momento, né, de orgasmo, momento máximo de satisfação e a intimidade. E volta para a neutralidade e começa tudo de novo. Um ponto importante nesse ciclo da resposta sexual feminina é que ele é cíclico. O que significa? Eu posso ficar lá ciclando, eu posso ficar lá reiniciando quantas vezes eu quiser. Eu posso começar em qualquer um dos pontos, reiniciar esse prazer. Então, esse prazer feminino, teoricamente, ele é infinito. Depende de como eu estimulo, depende de como eu conheço o meu corpo, como ele gosta de ser estimulado. Depende da intimidade que eu tenho com o meu parceiro naquele momento e liberdade. Depende sim também de como estão os meus hormônios, de como eu me sinto com o meu corpo, se eu estou cansada, se eu estou preocupada, se eu estou ligada lá fora ou se eu estou ligada naquele momento que está acontecendo ali, tá? Então, muitas coisas influenciam, mas o potencial do meu corpo, ele é infinito em termos de performance sexual. Só que tem um detalhe, para a mulher, essa libido, ela começa aqui. Então, o principal órgão sexual é o cérebro, porque é a partir dele que eu vou processar as informações que estão chegando, os estímulos que estão chegando, para mandar a informação para a parte dos hormônios e da parte genital. Então, existe uma situação, um pensamento, uma emoção, um comportamento, isso vai gerar uma reação química no meu corpo, vai dar o start para a produção hormonal, esses hormônios vão começar a estimular os órgãos sexuais, a lubrificação e tudo mais, para que eu inicie o momento de contato sexual. Mas tudo começa aqui. Então, se o meu cérebro não está bem, eu estou muito estressada, muito preocupada, tenho um problema para resolver, eu estou tomando uma medicação que me deixa um pouquinho mais lenta, dispersa, estou tomando uma medicação para ansiedade, enfim, situações específicas, então eu posso travar um pouco essa resposta e ela ficar um pouquinho mais lenta, ou muitas vezes ela pode realmente ficar ineficiente, tá? E aí eu chego nesse cenário aqui de insatisfação, o que começa a afastar um pouco o casal, começa a desconectar, começa a desligar, e isso começa a gerar outros problemas. Então, nesse momento aqui, eu preciso pensar no impacto que essa vida sexual, que essa sexualidade tem na minha vida, como pessoa, como casal, para que eu comece a pensar em possibilidades de ajuda, tá? Então, existe sim, às vezes, a necessidade de fazer ajustes hormonais com a testosterona, que é o hormônio mais específico relacionado a estímulo para a libido, a melhor performance sexual, mas a testosterona não é milagrosa. Então, lembra de todos aqueles outros fatores que nós falamos no início, observa se todos eles estão bem organizados, e aí sim, se houver a necessidade, seu médico vai fazer a dose de testosterona específica para você, que não é a mesma dose do seu marido, que não é a mesma dose da sua amiga, é específica que você necessita naquele momento para que não te traga prejuízos também. Então, esse é só um ponto de atenção porque existe muito hoje o apelo em relação à questão hormonal, mas o hormônio é uma medicação e ele precisa ser feito com muita segurança, tá? Qual o objetivo? Melhorar a resposta sexual e, quando feito de forma inadequada, sim, pode trazer efeitos adversos, agressividade, irritabilidade, virilização, alteração dos órgãos genitais, aumento de pelos, acne, queda de cabelo. Então, muito cuidado, né? Fazendo de forma correta é uma ferramenta excelente. Porém, precisa ser
feita junto com outras intervenções, que foi o que nós falamos agora. Qual seria o tratamento ideal, pensando em melhora de fertilidade, desculpa, pensando em melhora de libido, e performance sexual? Primeiro, identificar qual é a fase que está o problema. A fase está aqui, o problema está aqui, na parte central. Eu estou muito estressada, eu estou numa crise de ansiedade, eu estou com uma meta, com um prazo ali no meu trabalho que está me deixando sem dormir e tudo mais. Então, talvez eu precise trabalhar essa sobrecarga de estresse, né? Eu tenho um start aqui, eu tenho uma libido, eu tenho um desejo, eu tenho uma nuance, mas quando vai lá para baixo, não acontece. Eu não consigo lubrificar bem, eu não consigo chegar ao orgasmo, eu não fico à vontade com o meu corpo, enfim. Aí a gente tem que ver algo corporal, em termos de dores, em termos de percepção mesmo, de autopercepção, né, do corpo, para ver se tem algo emocional que possa estar impactando, tá? O ajuste hormonal quando necessário, né? Tem exames a serem feitos, exames de imagem, exames de sangue, para que a gente consiga fazer as intervenções corretas em termos de medicações ou de ajustes de hormônios. E a terapia sexual, né? Uma vez que a gente entra nesse contexto, nessa situação, é importante você começar no processo terapêutico para você, para o casal, para que vocês consigam entrar na mesma sintonia de comunicação. A terapia, ela vai funcionar como uma forma de melhor comunicação, né? Alinhar expectativas, alinhar dificuldades, cada um entender a visão do outro, para que juntos vocês possam chegar no objetivo, né, que é o tratamento, que é a melhora, né, da vida sexual, que vai ser importante para os dois, tá? E no fim a gente busca isso aqui, o equilíbrio. O equilíbrio do corpo, o equilíbrio da mente, o equilíbrio das emoções, o equilíbrio dos hormônios e o equilíbrio do casal enquanto vida sexual. Esse é o maior objetivo que nós temos, mantendo saúde, mantendo qualidade de vida, mantendo satisfação sexual, que é muito importante, tá? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Então, gente, é isso. Uma pequena nuance sobre libido, né? Libido, sexualidade feminina, tem muitas vertentes que a gente pode trabalhar, mas aqui é só para você ter uma noção de como esses temas são muito complexos. Não é um botãozinho liga e desliga, não é uma medicação única que vai fazer resolver o teu problema, porque às vezes a gente nem sabe ainda qual é o teu problema. Tem que investigar, tem que olhar, tem que cuidar. Muitas vezes tem que trazer o parceiro, a parceira, para daí a gente conseguir entender o todo e tratar você de forma mais definitiva. Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. Deixa aí um comentário para gente e até a próxima.